Opa, e aí pessoal? A Connie é a melhor amiga que virou namorada de Steven e membro das Crystal Gems. Depois de conhecer Steven, ela lentamente começou a aprender sobre ele, as Gems e seu passado, desenvolvendo um forte vínculo com eles. Connie decidiu que queria ajudar ele e as Crystal Gems sempre que o perigo surgisse na Terra, treinando como lutar usando uma espada com pérola e eventualmente se tornando uma combatente habilidosa que frequentemente ajuda as Gems em tempos de conflito. Anos depois, Connie começa a dedicar a maior parte de seu tempo a estudar e se inscrever em faculdades. Ela permanece ao lado de Steven enquanto ele lida com seus anos de trauma suprimido. Depois de ajudar Steven e Connie decidem se encontrar enquanto ela percorre o país em passeios na faculdade e Steven viaja pelo mundo para se encontrar. Connie geralmente é sensata, convencendo Steven sobre sua obsessão por certos assuntos e ajudando a lidar com eles. Mas, como ser humano, ela também tem seus conflitos, como vimos em Educação de Consciência. Vemos ela mudando seu comportamento depois de se sentir culpada por ter machucado um colega da escola, mas eventualmente ela aprende que algumas coisas são naturais e decide confrontar suas emoções fazendo as pazes com seu colega, limpando assim a sua mente e entendendo que não deve permitir que suas emoções turvem seus pensamentos. Ela passa esse conhecimento para Steven, mostrando para ele que ele tem que ser honesto sobre seus sentimentos. No episódio As Novas Crystal Gems, Connie mostra as habilidades de liderança quando diz a Peridot e Lápis para serem elas mesmas e organizou reforços para consertar os danos que causaram. No último episódio, Mudar de Ideia traz à tona esse aspecto de sua personalidade, ao ajudar Steven a convencer Diamante Azul e Amarelo a aliviar suas regras e tradições sufocantes para que tentem convencer Branco a fazer o mesmo. No episódio O Doei Ganha, mostra um lado emocionalmente vulnerável e um senso de integridade de Connie, que, embora genuinamente feliz por ter Steven de volta em segurança, também está profundamente magoada por sua escolha de se entregar ao Homeworld, deixando ela e todos os outros preocupados com sua morte, ao mesmo tempo em que quebra sua promessa a ela de que eles sempre seriam uma equipe. Ela fica chateada quando ele tenta minimizar a situação e desconsidera os sentimentos dela, possivelmente para evitar enfrentar os seus próprios sentimentos e a dura realidade da situação. Ela decide tirar um tempo longe de Steven para que os dois possam processar seus respectivos sentimentos, permanecendo em silêncio com ele por algumas semanas, até que finalmente se reconciliaram na festa do Kevin. Originalmente tímida e introvertida, Connie raramente ficava no mesmo lugar por muito tempo devido ao estilo de vida de seus pais, e portanto não conseguia formar amizades duradouras, o que a deixava frequentemente com uma sensação de solidão. Seus pais eram muito rígidos e não permitiam que ela participasse de atividades comuns da infância, como comer donuts ou qualquer coisa que contivesse gorduras trans e desorganizasse suas atividades diárias. Nessa época, o tênis era a única coisa que ela gostava remotamente em sua vida. Essa atitude a levou a mentir descaradamente sobre a família um tanto diferente de Steven, devido à paranoia de como seus pais poderiam reagir. Apesar de sua obediência aos pais, ela não hesitava em explorar brechas, como não comprar lanches no teatro, mas sim trazê-los da casa de Steven. A amizade de Connie com Steven eventualmente dá a ela mais confiança, enfrentando sua mãe sobre educação rígida e regras, até mesmo revelando seu envolvimento em assuntos mágicos. Ela não tem medo de passear por Beach City com a Amethysta e Steven, mostrando como ela se sente confortável perto das Gems. A festa do Kevin mostra quase um círculo completo o quanto ela cresceu como pessoa, rindo e conversando com outros convidados da festa, algo que ela nunca teria sido capaz de fazer no início do desenho. Quando ela percebe que Steven sente que deixou todos infelizes ao obedecer às conformidades e tradições do Homeworld para impressionar a Diamante Branco, fez com que ela o convencesse a dançar no baile como Stevonnie, mostrando o inverso de suas personalidades habituais e ações, mesmo que tenha causado involuntariamente um alvoroço que acaba arruinando o baile. Isso continua no episódio de Escapismo, quando ela consola Steven desanimado sobre sua consequente prisão e o Puff das Crystal Gems, e precipitadamente o inspira a usar suas habilidades psíquicas para pedir ajuda na Terra. No episódio Juramento à Espada, Connie mostra um lado mais confiante e agressivo de sua personalidade quando aprende a lutar com espadas. Devido ao reforço prejudicial de Pérola, ela começou a exibir um lado imprudente, mas Steven rapidamente alertou sobre esse comportamento. Isso destaca seus fortes sentimentos por entes queridos através de sua dedicação em se tornar um cavaleiro de Steven. Em Caçando Gems, Connie continua a mostrar sua confiança e dedicação às Crystal Gems e como ela consegue ser uma líder. Apesar de todo o seu treinamento e preparação, Connie congelou durante um confronto com uma das gems corrompidas que eles estavam caçando. Ela fala a Steven e a Amethysta sobre o congelamento durante sua primeira missão, fazendo com que a Amethysta lhe dissesse que ela deveria parar de pensar demais nas coisas e seguir seus instintos na batalha, apenas se adaptando para vencer. Ela acaba por levar a sério as palavras de Amethysta
ametista, pois se sai muito melhor quando enfrenta a Jasper e suas gems corrompidas junto com Steven, acabando por impedir a Jasper de destruir a ametista como Estivone. Depois que a ametista se regenera, ela disse que estava certa sobre como deveria seguir seus instintos. No episódio Reunidos, Connie cresceu como lutadora, entrando em ação e tentando atacar Diamante Azul com o Leão, para libertá-los quando o resto das Crystal Gems são incapacitados pelo ataque da Azul. A primeira grande aparição de Connie em Steven no universo futuro mostra o quão longe Connie avançou desde sua introdução, já que ela revelou ter feito amigos fora de Steven e mostrou ser um pouco próxima deles. No entanto, ela também deixa claro que ainda considera Steven seu melhor amigo, como mostrado depois que ele expressa seus medos sobre eles se separarem. Ela reafirma seu vínculo ao se fundir com ele e vencer um concurso de melhor patinador como Estivone. Juntos para sempre e Dor de Crescimento mostram a profundidade da maturidade de Connie. No episódio anterior, após seu breve encontro com Steven, apesar de ter sido genuinamente tocada por seus gestos românticos, ela recusa sua proposta de que eles se casem e vivem como Estivone permanentemente, tanto devido à pouca idade quanto ao desejo dela de manter sua individualidade, ao mesmo tempo que insiste que tem bastante tempo antes de dar um passo tão grande em seu relacionamento. Ela conversa com Steven para ver como ele está se saindo depois de ver seus poderes ficando fora de controle. Ela o convence a fazer um exame médico com sua mãe, ao mesmo tempo que notifica seu pai da situação. Quando os poderes de Steven ficam completamente descontrolados depois de relembrar que foi recusado, ele explode com ela, dizendo que não pode estar perto dela no momento. Ela calmamente diz a Steven que estará lá para ajudá-lo quando ele estiver pronto, mostrando preocupação com a deterioração mental de Steven. Ela mantém distância dele até que ele esteja pronto para falar sobre isso. Os 3 episódios finais mostram quantas habilidades de liderança de Connie se desenvolveram e quão profundo é seu amor por Steven. No episódio Está Tudo Bem, mostra Connie expressando preocupação por ele depois que ele esquiva de suas perguntas sobre sua condição e interrompe inesperadamente o primeiro contato desde os acontecimentos do hospital. Embora ela esteja chocada com algumas das revelações de Steven e com o seu colapso transformando-se em um monstro, ela ainda assim permanece determinada em ajudá-lo. Eu sou meu monstro mostra Connie assumindo o controle depois que todos começam a desmoronar e se culpar pela transformação de Steven, citando que, embora possa muito bem ser, pelo menos em parte, culpa deles, agora é a hora deles se unirem e ajudarem Steven, assim como ele sempre os ajudou, ao invés de ficarem deprimidos e sentindo pena de si mesmos por não terem feito isso antes. Mais tarde, quando todos, até mesmo a Druz, abraçam Steven com amor, ela é a última a fazê-lo, prometendo que ela e todos os outros cuidarão de Steven, assim como ele sempre fez com elas. Em O Futuro, que acontece alguns meses depois, Connie aparentemente iniciou um relacionamento oficial com Steven, com eles fazendo planos para se ver enquanto ele viaja pelo país e encontra um lugar para se estabelecer permanentemente. Ela continua seus planos para a faculdade e, em seguida, compartilha seu primeiro beijo antes de deixar Beat City. Vemos que Connie desempenhou um papel fundamental em Steven no universo. Ela não conta passivamente com Steven para crescer e mudar. Connie cresceu muito sozinha. Assim como os outros tropos dessa história, Connie subverteu o papel do interesse amoroso do protagonista. Por mais que a presença dela tenha mudado Steven, Steven também a mudou, à medida que nós, o público, vimos isso acontecer. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e se puder fazer a boa, deixando like, se inscrevendo, essas coisas todas que vocês já sabem, vai ajudar demais. E bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!